Então, vamos lá. Os dados, então, que foram organizados em relação às notas dos 20 alunos foram ordenados em ordem crescente, né, formando, então, esse rol de notas, de dados brutos. E esse rol, então, ele permite com que a gente possa visualizar mais facilmente as frequências de determinadas classes de dados. Então, eu criei 3 classes aqui. A classe dos reprovados, diretamente, a classe dos de prova final e a classe dos aprovados. E a inclusão ou a exclusão dessas classes vai levar em consideração a faixa de nota dos alunos. Então, menor que 4 reprovado, entre 4 e 6 aprovado, maior que 6 aprovado. E aí a gente começa a observar, então, o número de alunos que se repetem em determinadas classes. Esse número, então, de dados que se repete em determinada classe ou intervalo é a frequência dos dados. Então, a frequência dos dados é a quantidade de vezes que esse dado se repete dentro de um intervalo, dentro de uma classe. Tá? Essa frequência ela pode ser medida absoluta por meio de um número inteiro, o número de dados que se repetiu, ou pode ser transformado em valores percentuais, que é, então, utilizado em uma relação matemática com o total de dados levantado e a parcela daquele dado que estava numa determinada classe, de forma, então, percentual. Sendo assim, o meu total de dados equivale a 100%, e cada uma dessas frequências absolutas vai equivaler a uma faixa desse 100%. Então, se eu quiser descobrir, basta eu fazer uma regra de 3. 20 está para 100, assim como 8 está para x. E aí eu vou achar x igual a 40. E aí o que acontece então, pessoal, é que eu posso fazer dessa forma, ou eu posso simplesmente pegar esse número absoluto aqui, ó, e dividir pelo número total. Quando eu faço essa divisão aqui do número absoluto pelo número total e multiplico por um fator 100, eu vou ter, então, 40%. 8 dividido por 20 vezes 100, 40%. 4 dividido por 20 vezes 100, 20%. 8 dividido por 20 vezes 100, 40%. Então, assim, eu tenho a frequência absoluta e a frequência percentual. Essas frequências, tanto absoluta quanto percentual, elas podem ser simples acumulado ou percentual acumulado. Quando eu quero pegar essas classes ou intervalos e juntar esses intervalos em quantidade de intervalos menores. Então, se eu quiser, por exemplo, visualizar o grupo dos reprovados em relação aos aprovados direto, 12 foram reprovados ou estão de prova final e apenas 8 passaram direto. Isso equivale, então, a 40% dos alunos tiveram uma aprovação direta, sem necessidade de prova final, ou ficaram reprovados. Então, esse 12 veio do acúmulo da fração da frequência absoluta 8 mais 4, 12. E, consequentemente, a sua frequência percentual veio do acúmulo de 40 mais 20, 60. Tá? Essa distribuição de frequência, pessoal, ela pode ser feita com classes ou intervalos escolhidos, definidos pela pessoa que está levantando os dados ou que está trabalhando os dados, tá? Ou ela pode ser definida por meio de uma análise estatística desses dados. Então, quando se tem muitos dados, por exemplo, e quer se avaliar, por exemplo, a distribuição desses dados, se é uma distribuição normal, se é uma distribuição crescente, decrescente, aplica-se uma distribuição de frequência por classe, onde o número de classes e o intervalo entre as classes ele é definido de forma estatística, de forma matemática. Tá? Diferentemente do que a gente fez aqui agora,
que foi uma definição de classes. Então, eu escolhi 3 classes e eu defini o intervalo. Quando eu tenho muitos dados e quero ver a distribuição desses dados, isso é feito de forma, então, matemática da seguinte forma. Por exemplo, observe aqui essa tabela. Então, as notas dos alunos do professor Paulo. Então, eu peguei aqui várias notas de alunos de diferentes avaliações, num total aqui de 168 notas. Ou seja, 168 alunos. Então, o meu número amostral aqui é 168. O número de dados levantados, que são as notas, a variável quantitativa, é igual a 168. Então, os dados estão aqui, ó, na sua forma bruta. Se eu pegar esses dados agora e orientar eles na forma de ordem crescente, eu vou observar, então, o rol desses dados brutos. E aí eu já vejo aqui, por exemplo, que teve notas mínimas igual a 0 e não teve nenhuma nota máxima igual a 10. A minha maior nota foi 9. A minha menor nota foi 0. Então, já tenho alguma informação sobre as notas referentes à avaliação aqui do professor Paulo. Bom, utilizando, então, esses dados ordenados, eu posso construir uma tabela de frequência com intervalos de classe. O primeiro passo para construir essa tabela de frequência, quando eu tenho uma quantidade de dados extremamente elevada, é calculando a sua amplitude total. Então, a amplitude total é a maior, nesse caso aqui, a maior nota menos a menor nota. Então, 9 menos 0, 9. O segundo passo é definir o número de classes, o número de intervalos que eu irei classificar os meus dados. Então, o número de classes, ele pode ser definido por diferentes equações matemáticas. Uma da mais comum forma de se definir isso é utilizando a raiz do número de dados que foi levantado. Então, se você fizer a raiz quadrada de n, onde n é o número de dados que você tem, e no caso aqui dessa tabela eu tenho 168 dados, ou 168 unidades amostrais, a raiz quadrada, então, de n é a raiz de 168, que dá 12,96. E aí a gente tem que prestar atenção numa regra matemática aqui, que o número de classe é o menor número inteiro do arredondamento. Então, se eu fosse arredondar esse número, ele iria para 13. Mas eu tenho que utilizar o número antes da vírgula, o menor número inteiro. Então, o menor número inteiro compreendido entre 0 e 12,96 é 12. Então, esse arredondamento ele é para baixo, não para cima, como é comum. Tá? Então, eu vou ter 12 classes, 12 intervalos de nota. E o número e o cálculo do intervalo de classes, que é a amplitude, que é o incremento, ou seja, qual que é o intervalo de cada uma dessas classes. Para calcular isso, então, eu pego a amplitude total, que é 9, que eu calculei aqui no primeiro passo, e divido pelo número de classes. Então, 9 dividido por 12, 0,75. Aí eu encontro, então, um incremento de 1. Bom, eu preciso de ter, no máximo, 12 classes. E um incremento de 1 entre as classes. Então, quando eu pego, então, esses dados, eu vou ter uma classe, então, de 0.
aqueles estudantes que tiraram 0. Depois, o meu incremento é de 1 ponto. Então, número de pessoas que tiraram 1. Depois, o meu incremento é de 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu contar aqui o número de classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não bateu aqui com esse 12 que nós obtivemos aqui. Isso nem sempre vai acontecer, porque esse número é o número máximo de classes que eu posso ter. Como eu resolvi trabalhar com incremento inteiro aqui, uma diferença entre os intervalos de 1 ponto, esse número 12 caiu, então, para 11 classes. Se eu trabalhasse aqui com 0, 0,75, 1,5, 2,25 e assim sucessivamente, eu teria as 12 classes. Tá? E aí eu começo a observar os dados organizados aqui na forma de rol e conto. Quantos alunos tiraram 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, se 14 tiraram 0, a frequência de nota 0 foi igual a 14. Faço a mesma coisa para a nota 1. Conto o número de notas 1 e observo que tem 14 mais 2, 16. Então, a frequência de notas 1 é 16. A frequência de notas 2 é 15, a frequência de nota 3 é 13, nota 4, 13, nota 5, 15, nota 6, 13 e assim sucessivamente. Essa é a minha frequência absoluta. A minha frequência que eu apenas computei o número de vezes que o dado se repete em cada classe ou intervalo. Se eu quiser saber qual é o percentual dessa frequência, basta eu pegar esse número 14 aqui e dividir por 168. 14 dividido por 168 vezes 100 vai me dar o valor percentual de notas igual a 0. Se eu quiser melhorar ainda mais essa tabela, ou trabalhar, organizar essa tabela ainda mais, eu posso dividir isso em 2 grupos apenas. Tá bom, então. 0 a 6. Tchau. Maior que 6. Quando eu fizer essa divisão, por exemplo, de 0 a 6 e maior que 6, eu estarei trabalhando, então, com alunos aprovados e reprovados. E aí basta eu somar essas frequências aqui, ó, até 5, vai me dar as frequências acumuladas até 6 pontos, mas o 6 não vai entrar, porque o 6 já é da classe dos aprovados. E aí, se eu somar 13 com 24 com 26, com 19 eu tenho a frequência acumulada dos aprovados. Então, essa distribuição de frequência, ela pode ser feita com o cálculo do número de classes e com o cálculo do intervalo de classe, ou pode ser definida com o número de classes de interesse do analisador e com o intervalo de classes também definida pelo próprio analisador. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, ele fez um outro intervalo. Ele resolveu utilizar 1, 2, 3, 4, 5 classes. E aí ele pegou, então, essa amplitude, né? Pegou aqui, por exemplo, ó, 9 e dividiu por 5. Quando ele dividiu 9 por 5, ele achou 1,8. 1,8, arredondando para cima, é 2. Então, ele fez intervalo de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Quem tirou nota 0, 1 e 2, ele colocou aqui, 30. Quem
tirou nota 3 e 4, ele colocou aqui. Quem tirou nota 5 e 6, ele colocou aqui. 7 e 8, ele colocou aqui. 9 e 10, ele colocou aqui. Ou ele pode ter feito, quem tirou 0 e 1, ele colocou aqui. Quem tirou 2 e 3, ele colocou aqui. Quem tirou 4 e 5, ele colocou aqui. 6 e 7, ele colocou aqui. 8 e 9, ele colocou aqui. Como ele não determinou se o intervalo aqui é aberto ou fechado, ele só colocou intervalo entre os números, a gente tem que retornar os dados dele para ver se ele incluiu, por exemplo, nesse intervalo aqui, as notas 2. Ou se ele deixou para incluir as notas 2 nesse outro intervalo aqui. A gente vem aqui no dado dele, ó, e observa. 0, 1, 2. 14 mais 16, 30. 30 mais 15, 45. Se a gente vir aqui, ó, 0 a 2, ele colocou 30 e não 45. Então, o 2 não foi incluído no intervalo de 0 a 2. No intervalo de 0 a 2, ele considerou apenas o intervalo de 0 a 1, 14 mais 16. No intervalo de 2 a 4, ele considerou apenas 2 e 3, 15 mais 23. E assim sucessivamente. Então, quando não se tem sinais matemáticos, que a gente vai ver mais para frente, que determina se o intervalo é aberto ou fechado, normalmente o intervalo ele fica fechado no último número do intervalo. Então, por exemplo, de 0 a 2, significa que ele não vai até 2. Só pega 0 e 1. De 2 a 4, ele não pega 4, 2 e 3. De 4 a 6, ele não pega 6, 4 e 5. De 6 a 8, ele não pega 8, 6 e 7. De 8 a 10, ele não pega o 10. Pega 8 e 9. Tá? Então, essa é a distribuição de frequência, então, em número de classes, ou intervalo de classes, que foi definida pelo analisador. Ele quis definir dessa forma. A gente poderia definir só em duas classes. De 0 a 6, de 6 a 10, por exemplo. Reprovados e aprovados. Bom, então essa distribuição de frequência, ela segue um modelo matemático para uma distribuição em número de classes e intervalo de classe calculado matematicamente, mas ela pode ser definida, tanto o número de classes quanto o seu intervalo, pelo próprio analisador. Isso não tem problema nenhum. Bom, esses dados, então, eles podem ser distribuídos por classes ou simplesmente distribuídos por valores. Nesse exemplo aqui, ó, de acordo com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, os 3 municípios com maior número de pacientes infectados com Covid-19, diagnosticados pelo LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública, foram Vila Velha, Vitória e Serra. Na última semana, no dia 5 ao dia 12, o LACEN registrou 185 novos casos de Covid-19, sendo que 146 foram identificados nesses 3 municípios citados acima, de acordo com a tabela abaixo. Então, o indivíduo recebeu uma tabela apenas mostrando valores positivos para a Covid-19 e a cidade que foi testado positivo. Então, esse dado aqui é referente a Vila Velha, esse Vitória, 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 Vila Velha, Vila Velha, Vila Velha, e assim sucessivamente. Olhando, então, esse quadro, a primeira pergunta que o analisador faz é: qual a classificação dessa variável? Então, nós estamos estudando aqui, qual é a variável de estudo aqui?
A variável é número de pacientes infectados com Covid-19. Essa é a minha variável. Se é o número de pacientes infectados, é uma variável quantitativa. E se ela é quantitativa e é número de pacientes, é uma variável quantitativa discreta, porque só pode ser número inteiro. E ele falou aqui, ó, dos 146 positivos, dos 185 positivos, 146 estão dentro desses municípios. Que são esses que estão aqui, ó. Então, a minha variável é uma variável quantitativa discreta. Mas eu não sei qual é a frequência simples nem percentual desses 3 municípios nessa semana aqui, do dia 5 ao dia 12. Então, só me deu o dado que dos 185 casos confirmados, 146 estão nesses 3 municípios. E me passou essa tabela. Como que eu vou levantar essa frequência simples e essa frequência percentual? Ora, frequência é o número de dados que se repete por categoria. Então, no caso aqui, a categoria que nós vamos utilizar são os 3 municípios de maior número de casos. Vila Velha, Vitória e Serra. Basta eu olhar, então, para a tabela e contar o número de casos positivos para cada um desses municípios. Então, eu venho aqui, quantos Vila Velha tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente. Dentro de todo esse número aqui, que dá um total de 146. O que eu faço, então, é construir uma nova tabela onde eu irei distribuir esses dados que se repetem para a categoria município. Então, eu tenho aqui municípios e os valores da minha frequência. Dentre as 146 amostras positivas para esses 3 municípios, 31 amostras foi no município da Serra, 53 amostras foi no município de Vitória, 62 amostras foi no município de Vila Velha. Dentre essas 146 amostras, então, 21,23% foi na Serra, 36,60% foi em Vitória e 42,47% foi em Vila Velha. Então, observe que eu tenho aqui a frequência dos 3 municípios com maior número de casos, sendo Vila Velha a cidade ou município com maior número de casos. E dentre esses 3 municípios, o percentual aqui de 42,47% é para Vila Velha. Então, esse 42,47% não é em relação a todos os municípios. É em relação a apenas esses 3. Se eu considerar apenas os 3 municípios de maior incidência do Covid-19, 42,47% fica em Vila Velha. Então, vamos lá. O pessoal está me perguntando aqui como que acha o percentual. Então, a frequência absoluta é simples. Basta eu contar, então, número de vezes que o dado se repete para cada categoria. Então, aqui o SR repetiu 31 vezes, o VT 53 e o VV 62. Se eu somar, então, esses valores, eu tenho o número total de casos positivos para esses 3 municípios, que é o meu universo amostral para essa observação que eu estou discutindo. Então, dentro desse universo de 146 positivos, 31 foi para a Serra. Então, se eu pegar esse valor aqui de 31, dividir por 146 e multiplicar por 100, dividido por 146 vezes 100, eu acho 21,23%.
Se eu pegar 53, dividir por 146, multiplicar por 100, eu acho 36,60. Se eu pegar 62, dividir por 146 vezes 100, eu acho 42,47. Tá? Então, o percentual, a frequência percentual, nada mais é do que a relação da frequência de cada intervalo sobre a frequência total. E aí o que eu chamei a atenção é que esse 100% é da quantidade de positivos apenas para esses 3 municípios. Então, considerando esses 3 municípios, 42,47% é positivo em Vila Velha. Tá? Se a gente voltar aqui no enunciado do exemplo, nessa semana teve 185 novos casos. Então, eu não posso falar que dos 185, 42,47 é de Vila Velha, porque eu não estou analisando dentro dos 185, eu estou analisando dentro dos 146. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas observações. Tá? Então, sempre que eu observar uma tabela, eu tenho que visualizar isso. E aí é interessante que a gente traga sempre o total aqui, ó, que esse total vai remeter à informação que a gente precisa. Então, como 146 aqui é o total, ele está para o número de casos positivos nos 3 municípios. Então, ele identifica melhor a informação. A classificação da variável é sempre que eu tiver uma variável, eu vou classificar ela em qualitativa ou quantitativa. E dentro da qualitativa, em nominal ou ordinal. E dentro da qualitativa, em discreta ou contínua. Como a variável aqui é número de pacientes infectados, número de pacientes testados positivamente, o número de pacientes positivos é um dado quantitativo. Então, se a gente vir aqui na tabela, 31 pacientes foram positivos. Então, é uma variável quantitativa. E é uma variável quantitativa discreta, porque o número tem que ser inteiro, porque eu não tenho meio paciente, 0,25 paciente. Então, a variável é uma variável quantitativa discreta. Bom, agora tentem vocês aí fazerem uma distribuição de frequência e avaliar as características das variáveis desses 2 exercícios aí, 1 e 2. Nós temos 7 minutos para cair o link novamente dessa aula. Vocês tentam fazer, vou dar esses 7 minutos para vocês fazerem esses 2 exercícios aí. Quando o link cair, na hora que a gente retornar à aula, eu explico esses 2 exercícios. Tá? Enquanto isso, eu vou ficar aqui no chat. Vocês podem me perguntar qualquer dúvida que vocês tiveram até agora e em relação a esses exercícios. Nunca tinha. Peraí.
Mensagem chegando aí.